Oi pessoal, tudo bem? Eu hoje resolvi gravar esse IGTV porque eu quero falar de um menino muito lindo, é o Arthur, Arthur Belo, ou melhor, ame Arthur Belo. Esse garotinho, assim como tantas outras crianças, também tem AME, atrofia medular espinhal. E por que eu tô gravando esse vídeo aqui? Porque o Arthur precisa da nossa ajuda. Eles estão batalhando para conseguir esse valor em dinheiro que é tão alto, mas que significa a vida dele. O Arthur não está sozinho nessa, tem uma rede de amigos muito grande, mas a gente tem que aumentar ainda mais essa corrente. Então eu vou deixar aqui embaixo, na minha legenda, todas as instruções para você que pode e que quer ajudar o Arthur, como você pode fazer isso, tá bom? Beijo grande para vocês. Arthur, Papai do Céu vai te ajudar com certeza. Quem puder, ajude. O governo estuda desonerar em até 25% a folha de pagamento das empresas. O objetivo é conter o desemprego e diminuir o custo das contratações. Mas, para abrir mão dessa receita, a equipe econômica quer um novo imposto para os pagamentos digitais. É mentira! O tema de hoje é uma boa solução desonerar de um lado e criar imposto do outro? Tudo errado essas perguntas. Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Gisele Soares, advogada, doutoranda em Direito da Sorbonne. Olá, Gisele, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Bruno. Lembrando a todos que o debatedor Caio Coppola está afastado por motivo de saúde. Então, começamos com você, Gisele. Suas primeiras considerações, por favor. Boa noite, Caio. Um beijo para você e melhoras. Obrigada, Bruno. Obrigada, Mona Lisa, por me receberem aqui no debate. Bom, conforme declaração do assessor do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingues, o governo estuda a possibilidade de desoneração da folha de pagamentos, tendo como contrapartida a criação do imposto sobre transações digitais. Com a proximidade de uma nova fase da pandemia e retomada da economia, o governo terá muitas dificuldades a enfrentar. E uma das mais preocupantes será o desemprego gerado pela redução da atividade econômica e pelo fechamento de inúmeros postos de trabalho. Já não é de hoje que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem em seu radar a necessidade de desoneração da folha de pagamentos como medida de criação de empregos. Numa entrevista concedida aqui à CNN, ele mesmo disse que é o desemprego no Brasil que tira o seu sono. Essa medida, inclusive, já fazia parte do plano para a reforma tributária ampla, ainda não apresentada numa versão completa pelo governo ao Congresso. Os impostos incidentes sobre a folha de pagamentos, ou seja, o imposto sobre a mão de obra, é um grande impeditivo à geração de emprego, o que contraria os pilares da economia liberal. Taxar a folha de pagamentos representa medida negativa à economia, porque, se por um lado gera caixa ao governo, por outro, impede o crescimento econômico, cria barreiras aos empreendedores, numa espécie de ciclo vicioso que, no longo prazo, acaba por reduzir a arrecadação e aumentar ainda mais o desemprego. Além disso, diante do cenário de enorme desemprego piorado pela pandemia, a redução ou até mesmo a estagnação nos postos de trabalho terá consequências sociais terríveis, resultando num aumento da miséria. Nesse cenário, todas as medidas que visem reduzir os custos de contratação de mão de obra e permitir a geração de emprego são muito bem-vindas. Evidente que seria ótimo a desoneração da folha de pagamentos sem uma contrapartida de nova geração de caixa, o que poderia acontecer num cenário ideal caso ocorresse um brutal aquecimento da economia. Mas a crise financeira atual, que infelizmente sugere que será duradoura, associada à lei de responsabilidade fiscal, não permite a mera e irresponsável desoneração da folha de pagamentos, sem que a fonte de receita seja substituída.
E essa é uma afirmação constante do ministro. Ele fala em substituição tributária e não em aumento de carga. Nesse sentido, é obrigatório que a perda de receita gerada pela desoneração da folha de pagamentos seja sim compensada com a majoração de impostos já existentes ou com a criação de novos tributos. A vontade do governo de reduzir os custos para a geração e manutenção dos empregos é tão antiga quanto a própria necessidade de democratização da cobrança de impostos. O resultado dessa constatação é uma das possibilidades mais eficientes para a compensação da desoneração da folha de pagamentos. É a criação de um substituto. Essa é a sugestão da equipe econômica, a tributação de transações digitais, que inclusive já foi apresentada e pode gerar crescimento nesse período, ainda mais de pandemia, em que usamos muito as transações digitais. Isso mesmo, com a absoluta aversão da sociedade àquela CPMF. A receita é aumentar a base de contribuintes com uma alíquota menor, transferindo o custo da cadeia produtiva para o consumo e para a circulação de riquezas, democratizando a sua cobrança de forma proporcional à capacidade financeira das pessoas e das empresas. É claro que alguns ajustes ainda terão que ser avaliados. A perda de receita com desoneração da folha deve ser equivalente à expectativa de arrecadação vinda desse imposto sobre transações digitais, que não é exatamente a CPMF, nem implica num aumento de carga tributária. É preciso que haja equilíbrio. A medida desejada é tornar esse novo imposto sobre transações digitais também em uma fonte de financiamento, inclusive para os programas sociais como o Renda Brasil. Então, a medida que o governo propõe é correta, porque não é a criação de um imposto, é a compensação tributária para estimular a geração de empregos. Bruno, vamos então às suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite novamente, Gisele. Boa Caio, noite. espero que se recupere. Sim. E minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Antes de passar o debate, eu gostaria de relembrar alguns pontos importantes para a compreensão do tema de hoje. O primeiro deles é que já existe uma lei de desoneração da folha de pagamento, uma lei de 2011 que foi modificada em 2015 e que tem o prazo de validade até dezembro desse ano. Essa lei permite a substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal básica, que é de 20%, pela contribuição calculada sobre a sua receita bruta. Isso beneficia 17 setores importantes da economia, entre os quais confecção e vestuário, construtoras, montadoras de veículos, empresas de transporte e entre outras. Porque para fazer isso exige, acima de tudo, muita coragem. Vamos então ao debate. Bruno e Gisele, por favor. Pois é, Bruno, que desafio. Como é que a gente resolve esse problema? Nós temos os desempregados, nós temos cada vez mais desempregados, precisamos que o ministro da Economia faça uma proposta. E é justamente nesse sentido, até no sentido do seu discurso, da sua bela exposição de abertura, é que segue o ministro Paulo Guedes. Ele disse: eu vou fazer uma proposta de reforma tributária em fases. Então, na primeira fase da reforma tributária, vamos apresentar aquela redução de tributos que é mais consoante a todos os interesses, inclusive que pode ser acoplada à PEC 45, que já tramita na Câmara, ou à PEC 110, que está no Senado, que é justamente a criação de um imposto sobre valor agregado, que aí acomodaria, na proposta mais simples do ministro Paulo Guedes, PIS e COFINS, mas que já nas duas PECs também incluiria outros tributos, não só federais, como também estaduais. Ele diz: vamos então apaziguar esta primeira fase, que é a fase onde concordamos mais. Partimos então para uma segunda fase, que seria uma fase de unificação dos impostos indiretos. E aí, nesses impostos indiretos, mais uma vez, também buscando essa desoneração. Numa terceira fase, e aí vem uma parte importante justamente da sua colocação, imposto de renda de pessoa física e imposto de renda de pessoa jurídica. E aqui uma proposta bastante polêmica que gerará muitos debates antes mesmo desses debates sobre imposto sobre transações financeiras, que é justamente a tributação sobre lucros e dividendos. O que diz o ministro Paulo Guedes? Ele diz: olha,
Nós queremos que as empresas deem lucro. Não é de nosso interesse ficar tributando demasiadamente as empresas. Vamos desonerar as empresas e vamos tributar o imposto de renda da pessoa física. Então, aquela pessoa que ganha mais, proporcionalmente, pagará mais. Aquele que ganha menos, proporcionalmente, pagará menos. E aí, numa quarta fase, é que vem, então, a apresentação deste novo tributo sobre transações eletrônicas. Como é que explica o Paulo Guedes esse novo tributo? Ele diz, olha, eu quero atingir, esse tributo visa atingir uma maior gama de pessoas. Isso porque, com uma maior base, a gente pode ter uma alíquota bem menor, então a gente vai ter uma arrecadação sem ter um grande impacto. Então, a proposta do ministro de reforma tributária, justamente desonerando a folha para fomentar e gerar empregos, é justamente uma proposta em fases para que esses debates, essas discussões e esses ajustes que você muito bem propôs, Bruno, que eles sejam discutidos, porque afinal de contas são os políticos, é a Câmara e o Senado que vão então discutir, fazer emendas, fazer alterações e trazer a nós esse texto final de proposta de reforma. Eu acho que, Gisele, o primeiro problema, o problema fundamental, é que as ideias de reforma, elas aparecem, elas são faladas em lives com empresários, elas animam muita gente, mas as propostas de fato não vêm. Caralho! E esse escalonamento em 3 fases, na verdade, ele é fruto de uma fala que gerou muita polêmica por conta desse novo imposto, que é a CPMF nova, né? Não, nada a ver, irmão. Ele pode não ser igual à CPMF, mas ele tem todas as características. E o pior disso é essa cumulatividade. É a proposta de reforma tributária da oposição, que ficou conhecida como proposta justa, solidária e sustentável. Ela foi assinada por todos os partidos de oposição e por todos os governadores do Nordeste em uma emenda substitutiva global. Isso é uma vergonha. O que se traz aqui, em primeiro plano nessas propostas, é a unificação de impostos como IPI, PIS, COFINS, os impostos de valores agregado e a contribuição de valor agregado. E isso é chover no molhado, e a reforma tributária vai passar por isso com certeza, mas isso é o básico. A gente tem que partir daqui, dar isso como pressuposto. Pois é, e a gente precisa, além de tudo, e acho que sobretudo, trabalhar com realidade. Não adianta apresentar propostas que pareçam ser maravilhosas, mas que não sejam aplicáveis à realidade brasileira. Nós já vínhamos, antes da pandemia, de uma situação de crise econômica. O governo federal, desde que assumiu, e toda a equipe do Ministério da Economia, vinha trabalhando justamente para tentar fazer esse ajuste, essa acomodação. E então este seria o ano que o ministro Paulo Guedes, com muito otimismo, dizia, não, agora nós vamos fazer a virada, agora nós vamos começar a crescer. Havia essa expectativa, ele, inclusive, em todas as suas entrevistas, fala, puxa, quando estávamos prontos, com bons números, vem então a pandemia e nos faz então retroceder e rearranjar esse curso. Então, precisamos entender e trabalhar com realidade. Realmente, Bruno, em termos simples, o que a gente precisa no Brasil? A gente precisa de uma simplificação dos impostos, a gente precisa de um sistema que consiga atingir todas as pessoas de forma proporcional, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, o ministro Paulo Guedes diz, olha, a minha primeira preocupação, a minha primeira premissa era parar de gastar, porque o Brasil gastava muito e gastava mal. Isso foi possível com a reforma da Previdência e com um Congresso que ele chama de um Congresso que apoiou muito essas reformas e que trabalhou bastante para que fosse aprovada a reforma previdenciária. Em sequência, viria então já a reforma tributária no começo do ano e a reforma administrativa. Infelizmente, com a pandemia, houve então esse rearranjo e agora começamos novamente a discutir essas reformas que são tão necessárias. Então, precisamos debater sim, é preciso que o Congresso se debruce sobre essas propostas, que venham boas propostas da oposição ou de outros partidos políticos ou de técnicos que possam contribuir, mas, em última análise, precisamos de tributação simples, de tributação equilibrada, de tributação proporcional. O que nós vivemos hoje realmente é uma situação que é chamada de pandemônio tributário, porque é realmente uma loucura para as empresas entender todo esse sistema tributário brasileiro.
Olha, Gisele, quando eu vejo o ministro Paulo Guedes falar isso, olha, nós estávamos agora que a gente ia decolar, veio a pandemia, me faz lembrar a imagem daquele menino mirradinho que vai brigar com um rapaz mais forte e o rapaz mais forte desiste de brigar e ele fala que ele ganhou a briga. Porque, na verdade, se a gente pegar os números da economia do ano passado, quando ele prometeu um PIBão de 3,5%... É mentira! Então a gente chegou em 1,1%. Há muitas coisas a serem feitas e o que a gente vê é um imobilismo, muitas ideias e muito pouca ação. Acho que agora as ações começam. Começa a primeira fase da reforma tributária, já foi apresentada, e até um papel nosso também de cidadãos de fomentarmos e pressionarmos o Congresso Nacional para que então esses debates aconteçam. É preciso realmente, Bruno, muitos debates, são precisas também opiniões técnicas, pareceres, explicações, justamente para que se possa desenhar, então, essa reforma tributária da melhor forma possível. Mas eu queria aproveitar um elemento aí da sua fala importante, que são as pessoas. Para que a gente paga tributo? Para que a gente paga imposto? A gente paga imposto para que esse imposto seja revertido em benefício da população, para que o governo possa gerir, e ele deve gerir, todo esse montante de dinheiro arrecadado com impostos para prestar bons serviços públicos à população, para então proporcionar à população uma condição de vida muito boa. E aí, nesse aspecto, vou retomar de novo uma fala do menininho mirradinho que você chamou o ministro Paulo Guedes, que é justamente a preocupação social do ministro. Ele fala em rampa de acesso, ele diz, olha, o meu desafio é fazer ou construir uma ponte entre aqueles que estão na base, ou seja, aqueles que são beneficiados pelos programas assistencialistas, principalmente pelo Renda Brasil, e conseguir trazê-los e subi-los à rampa de acesso para os empregos formais. Este limbo que fica entre uma situação e outra é que é justamente o desafio. Então, nós precisamos dessa reforma tributária para que ela consiga se reverter em benefício e criar essa rampa de acesso. Então, para que essas pessoas saiam do assistencialismo, passem eventualmente algum tempo na informalidade, esses invisíveis que também se tornaram visíveis, e que eles consigam se integrar ao mercado de trabalho. E, em última análise, o que a gente precisa com a reforma tributária é justamente a possibilidade de criação de oportunidades. O que o brasileiro precisa é ter a possibilidade de ter bons serviços públicos, de ter oportunidade para que ele possa crescer, para que ele possa progredir, para que ele possa se desenvolver. O governo, ele é muito bom de metáforas econômicas, a rampa é uma metáfora ótima, mas de propostas concretas a gente tem pouco. Mas se a gente pegar essa metáfora, se tem alguém lá embaixo tentando subir essa rampa, o que a gente precisa, Gisele? A gente precisa de alguém puxando, a gente precisa de alguém ajudando. E quem tem que fazer isso é quem já está lá em cima. Precisa se taxar o patrimônio e a renda dos grandes bilionários do Brasil. Existe até um movimento internacional de bilionários pedindo para serem taxados. Infelizmente, não tem nenhum brasileiro nessa lista. A gente precisa aliar conceitos a cálculos matemáticos, justamente porque o que precisa ser garantido é justamente que haja essa proporcionalidade, ou seja, quem arrecada mais, quem recebe mais, paga mais, quem recebe menos, paga menos. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E aí, Bruno, só aproveitando essa sua parte final da fala, que é justamente com relação ao tributo de grandes fortunas, essa é uma discussão que sempre vem quando há discussão sobre tributos, reforma tributária, e sempre o mesmo argumento é levantado: precisamos tributar as grandes fortunas. Mas se tributarmos grandes fortunas, será que não iremos afugentar essas grandes fortunas do país? E geralmente essas grandes fortunas estão justamente atreladas a grandes conglomerados de empresas que geram muitos empregos. Então, é esse cálculo que é preciso ser feito para que se faça essa análise criteriosa se estaremos realmente, de verdade, criando novas formas de arrecadação
ou se, ao revés, essa acabará sendo uma medida que acaba afastando grandes contribuintes ou potenciais grandes contribuintes de, então, manterem os tributos, ou seja, manterem receita a ser gerada para o próprio Brasil, para ser usada pelos brasileiros. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, os cálculos matemáticos e, de novo, o ministro Paulo Guedes não tem nenhuma resistência a outras propostas. Ao contrário, eu achei muito bom que fosse feita a proposta em fases, justamente para que os debates sejam mais profícuos. Então, vai se avançando, avança-se mais rápido naquilo que já é consenso e vai se aprovando e essas medidas já podem ser sendo implementadas e aí perderemos mais tempo à medida que avançamos com esses tributos que geram maiores discussões. Mais uma vez, o tributo sobre operações, transações digitais, ele vem lá na quarta fase e a proposta não é de aumento de carga, é de compensação para que haja uma base maior, para que a contribuição seja menor, para atingir todas as pessoas, ou o maior número de pessoas dentro de uma proporcionalidade, para que todos contribuam. Então, é preciso que a gente participe desses debates, entenda quais são esses argumentos, para que venha uma boa reforma tributária, porque eu acho que ninguém discute que nós precisamos de uma reforma tributária no Brasil para que a gente possa retomar o crescimento, mais ainda agora acometido pela pandemia. Vamos então para os argumentos finais. Você começa, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Olha, Gisele, me parece que é um pouco de eufemismo dizer que não está criando um novo tributo, é uma compensação. É claro que é um novo tributo, é um tributo que recai sobre o consumo. É um novo tributo, sim, é a volta de um tributo antigo, distribuição de renda para combater esse mal supremo do Brasil, que é a desigualdade social. Gisele, seus argumentos finais, por Distribuição favor. de renda e geração de empregos, né, Bruno? Porque é o emprego que resgata a dignidade das pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, precisamos de uma reforma tributária. Sem dúvida nenhuma, precisamos de uma reforma tributária que seja, sim, proporcional, que tribute mais aqueles que podem pagar mais, que tribute menos aqueles que podem pagar menos. Mas, mais do que isso, nós precisamos ter muita atenção de como esse dinheiro é gerido e de como esse dinheiro é gasto, de como esse dinheiro é investido, para que haja, sim, essa reversão, ou seja, para que haja uma prestação de bons serviços, para que haja mais auxílio para aqueles que mais precisam e menos para aqueles que precisam menos, justamente para que essa rampa, e eu gosto muito dessa analogia, da rampa de acesso. Então, a gente precisa, sim, resgatar esses invisíveis que foram descobertos com a pandemia. Nós precisamos, sim, proporcionar para os autônomos ou para aqueles que vivem dos benefícios assistenciais formas de recuperarem a sua dignidade, formas de criar a eles oportunidade para que eles possam subir definitivamente sem descer essa rampa, para que possam integrar o mercado formal de trabalho, porque todos os brasileiros precisam ter essa dignidade, a gente precisa contribuir. O imposto, ele não é ruim, é uma forma de contribuição. O que precisa é haver uma boa devolução desses impostos para cada um dos brasileiros. Então, teremos eleições em breve, precisamos estar muito atentos. Cidadãos somos nós, o dinheiro é nosso, é nossa responsabilidade. Nós precisamos estar envolvidos, participar desses debates. Sim, Gisele. Participar com os nossos deputados para que haja uma boa reforma tributária para todos. Acabou o tempo, só dá tempo de boa noite. Boa noite, obrigada, Bruno e Gisele. Boa noite, Mona Lisa, boa noite, Gisele. Obrigada e boa noite para você, Caio Junqueira. Amanhã a gente fecha a semana juntos mais uma vez. 6h30 da tarde aqui no Expresso CNN. Mona Lisa, boa noite. Isso. Excelente noite a todos, bom descanso. Até amanhã. Esta é a